Namastê. Como eu disse nos vídeos anteriores, o caminho do Cristo não é apenas um retorno a um passado, não é a tentativa de transformar nossa sociedade em uma sociedade medieval, ou de retornar sem nenhuma crítica, por exemplo, às bases da escolástica da teologia tomasiana, porque nós entendemos que aquele período foi o apogeu da era chamada, pela profecia cristã, de a Era do Filho. A primeira idade, a idade da Igreja dos Judeus, ela foi a idade do governo do Pai, em que os homens eram governados por tutores e curadores, como disse o apóstolo Paulo, que eram os anjos. A segunda idade, a idade cristã, é a idade em que os homens são feitos filhos de Deus. E o apóstolo João vai dizer isso, né? Nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto aquilo que haveremos de ser. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que nós agora vemos por um espelho em enigma. A idade cristã é a idade que os homens são trazidos para a família de Deus, e a idade dos santos, daqueles 144 mil selados que não se contaminaram com mulheres. É a idade de Jesus, que é manso, humilde de coração, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nascido de uma virgem. O auge dessa idade de pureza, de inocência, aconteceu na Idade Média. Mas ele já trazia dentro de si o germe daquilo que o mesmo Paulo chamou de mistério da iniquidade. O apóstolo João, já no primeiro século, dizia que havia muitos anticristos e que o anticristo também haveria de se manifestar no fim dos tempos. A idade da inocência deu lugar à idade da impiedade e à manifestação da besta, que estabeleceu um novo culto e uma nova orientação. Nós devemos agora seguir adiante para a era do Espírito Santo, para a era da síntese, para não era de filhos, mas, como disse João, a manifestação daquilo que haveremos de ser. Eu vou ler Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 17. A verdade que os cristãos perderam de vista, que o mundo não cristão também perdeu de vista, mas que é a unidade proposta no Errad, na unidade entre Deus e o homem. Não sejas demasiadamente justo e não te tornes sábio demais, porque irias te destruir. Não sejas demasiadamente ímpio e nem te tornes insensato. Para que morrer antes do tempo? É bom que agarres um sem soltar o outro, pois quem teme a Deus fará terminar um e outro. Ou seja, segure a impiedade e segure a justiça, porque aquele que teme a Deus fará terminar um e outro. O caminho da era do Espírito Santo, da era em que os homens finalmente são transformados em Deus, é um período em que a alma não se ilumina, se enche de luz. É o período em que a alma descobre que ela deve escurecer para poder absorver a totalidade da luz divina. Namastê.